Ô, Rose, e eu não sou biólogo, eu sou químico, mas eu não sou biólogo, e eu não conheço muito essa coisa de microbiologia, de botânica. Para eu combater fungos e outras doenças que não têm origem nos fungos, eu não precisaria ser um expert em botânica, por exemplo? Não, não necessariamente. Para o cultivo de orquídeas, já existem todos esses especialistas que fazem o trabalho de, de fundo, assim, né? O Atrás do sol botânico. para a gente. Isso. Os botânicos, os biólogos, os cientistas, os pesquisadores na área da química e tudo mais, né? Então, eles já pesquisam para a gente o que a gente pode utilizar para ajudar as nossas orquídeas. E existem vários especialistas. Você pode optar se você quer seguir um caminho totalmente natural, totalmente orgânico, ou se você opta, se você não se importa, né, em seguir um caminho assim totalmente químico para você proteger as suas orquídeas. Tem os dois lados, se você utilizar os caminhos se beneficiando de produtos químicos para proteger as suas orquídeas, tem o pró e tem o contra, né? Então a gente tem que avaliar qual linha a gente quer seguir para cultivar as nossas orquídeas. Boa noite, Rose. Boa noite, Hamilton. Tudo bem com você? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Vamos começar então o nosso podcast? Vamos lá, Milton. Hoje nós vamos para o podcast Suas Orquídeas Lindas e Saudáveis. E o episódio de hoje é Controlando Fungos e Doenças em Orquídeas. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Suas Orquídeas Lindas e Saudáveis. Aqui nós discutimos as estratégias na sua jornada para você ter a sua primeira orquídea linda. É, isso mesmo, aquela orquídea dos seus sonhos, aquela orquídea cultivada por você mesmo. Eu sou a Rosemary e o tema de hoje é controlando fungos e doenças em orquídeas. E eu sou o Hamilton, estou aqui junto com a Rose para a gente falar desse tema muito legal, que é esse controle dos fungos e nas orquídeas. Ô, Rose, me fala uma coisa. Tudo que aparece nas orquídeas de ruim é fungo? Não, Hamilton, nem sempre algumas coisas estranhas que acontecem com as nossas orquídeas pode ser de origem fúngica, nem sempre. Ah, legal. Então, hoje você não vai ficar me falando uma lista enorme de fungos, de nomes científicos, para eu procurar no livro depois e saber qual é o remédio específico para aquilo, para aquele fungo. Não, não, porque o nosso interesse aqui não é complicar, Milton. O nosso interesse aqui é encurtar caminhos, é te dar atalhos para você aprender a como cultivar as suas orquídeas da melhor forma possível e identificar alguns probleminhas que vão aparecendo pelo caminho, como, por exemplo, o que um fungo causa em uma orquídea, né? Aqueles fungos do mal. Então fica mais fácil para a pessoa cuidar daquela orquídea para mantê-la sempre linda e saudável. É a mesma coisa que acontece com as pessoas, né? A gente tem lá as crianças, eu vi os seus netinhos aí, estão sempre saltitantes, fazendo bagunça pela casa, mas às vezes dá uma dorzinha de barriga, uma dorzinha de dente e você precisa cuidar. Não é sempre que eles vão ficar assim, mas quando acontece tem que ter atenção e ir lá cuidar, né? É verdade, Hamilton, é a mesma coisa, porque às vezes uma criança pega a chorar, 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 e a mãe não sabe o que está acontecendo, chega o pai, dá uma olhadinha, também não entende o que está acontecendo com a criança continua chorando. Então, a gente tem que ficar atento para os sinais, porque atrás desses sinais, daquele choro contínuo, pode ter uma causa, a mesma coisa que acontece com as nossas orquídeas. Então, a gente vai investigando a criança, o que está acontecendo, até a gente tentar descobrir a causa. E aí você examina o pé, se não está machucado, examina a mão, examina a barriga, examina tudo. Aí, de repente, te dá aquele
estalo, você vai e analisa a boquinha da criança, aí você vê que a gengiva está vermelha, que está inchadinha assim, aí você já mata a charada. Vai nascer dentinho, por isso que o bebê está chorando. Com as orquídeas, às vezes acontece a mesma coisa, aparecem lá alguns probleminhas assim, a flor começa a murchar, a folha começa a amarelar, e a gente não entende, não sabe o porquê, principalmente para quem está começando a sua coleção de orquídeas. Então, a gente vai começar a observar tudo o que está acontecendo com a orquídea, porque quando a gente adquire uma orquídea ou ganha uma orquídea, ela vem perfeita, ela vem linda, com as folhas verdinhas, sem manchas. Aí, então, a gente começa a pensar, bom, uma mancha não é normal, então a gente vai investigar o que está acontecendo, até chegar na causa. Ah, que legal. Então, bom, legal porque eu não tenho boa memória para guardar esses nomes científicos aí de fungos, então se a gente não vai falar disso, e eu já fico mais tranquilo. Ô, Rose, explica por que conhecer esse tema aí, controlar fungos e doenças, né? Não só doenças provocadas por fungos, mas outras doenças também. Por que isso é uma oportunidade para a gente que está começando a cultivar orquídeas? Isso é uma oportunidade, Hamilton, porque conhecendo os problemas que um determinado fungo pode causar nas suas orquídeas, você vai estar protegendo aquela sua planta de possíveis doenças. E possíveis doenças vão estragar a beleza da sua planta, vão desvalorizar a sua planta, e aí a gente não quer isso, né? A gente quer sempre uma flor saudável, um vegetal lindo, perfeito, de preferência, né? Com as suas flores exuberantes. Então, é isso, a gente vai proteger as nossas orquídeas, então a gente precisa conhecer as causas, o que acontece com as nossas orquídeas, quando elas são visitadas por alguns fungos e por aí vai. Esse termo visitar é uma visita de amigo da onça, né? Aquela visita permanente, sabe? Não quer que aconteça com a gente, mas enfim. E Rose, me fala uma coisa. Você que tem aí centenas, milhares, né? Passa de milhares de orquídeas. Você já teve situações assim em que, numa determinada época do ano, apareceram mais, ou apareceu deu uma doença que você fala, nossa, eu nunca vi isso antes, e já aconteceu isso? Sim, lá no começo, quando eu ainda não tinha muita experiência, aconteceu sim, Hamilton. Apareceu umas manchas nas minhas cimbidos que começaram a deixar as suas folhas assim, todas pintadinhas de amarelo, aquela cor de ferrugem mesmo, sabe? E eu não sabia o que estava acontecendo, até que eu fui pesquisando, lendo, para entender o que estava acontecendo, perguntando para outros orquidófilos, para outros colecionadores, para outros profissionais da área mesmo, né? O que era aquilo? Então, a gente pode, nesses casos, tirar uma foto, registrar, para depois perguntar o que é isso, o que eu posso fazer com isso para salvar a minha orquídea. Então, é possível acontecer sim, e como aconteceu comigo. E existem doenças ou fungos, ou enfim, que são mais específicos do frio, no inverno, ou do calor, ou não? Existem sim, olha, principalmente quando é uma época chuvosa, quando temos chuvas bem prolongadas, que fica lá um mês chovendo ou mais, e principalmente se for no verão. Chuva em excesso, com calor em excesso, é um ambiente propício para certos fungos se desenvolverem. O clima onde os fungos se desenvolvem, e entenda bem, estamos falando de fungos nocivos, fungos do mal, fungos que trazem problemas para as nossas orquídeas, porque no universo, no mundo todo, nós temos os fungos do bem, que nos fazem bem, tanto para nós quanto para as nossas plantas, e nós temos também os fungos nocivos, que são os fungos do mal, que trazem os probleminhas para as nossas orquídeas ou para nós mesmos, né? Uhum. Então, se for um clima que o fungo adora,
vai ser propício para ele. E, geralmente, o clima que eles gostam, esses fungos do mal gostam de se desenvolver e procriar, é um clima bem parecido com o clima que as orquídeas gostam de vegetar. Um clima quentinho e um clima úmido. Então, a gente tem que ficar sempre atento, não deixar umidade em excesso quando o clima dentro do nosso orquidário está muito quente. Umidade assim muito prolongada, que demora para secar mesmo o substrato onde a orquídea está plantada, ou até mesmo no ambiente. A gente precisa só tomar uns cuidados. Olha que interessante. Então, eu posso dizer que no tempo mais frio e mais seco, que a incidência dessas doenças ela é menor? Não vamos dizer que ela é menor. Às vezes tem fungos diferentes que tomam conta ali do espaço. No inverno também, mesma coisa. Ah, então não dá para ter folga. A gente tem que ficar atento, a gente tem que fazer visitas periódicas para as nossas orquídeas, igual eu já falei em outras aulas, né? A gente precisa manter aquela frequência de visitar a nossa orquídea. Não é só para ficar caçando coisas erradas, não. A gente vai apreciar a beleza delas e, ao mesmo tempo, a gente já dá uma olhadinha se está tudo ok com ela. Então, a frequência, a constância nessa visita periódica para as nossas orquídeas vai fazer toda a diferença, principalmente quando se instalar ali, ou seja, no bulbo, ou seja, na folha, ou na raiz da planta, um fungo nocivo que vai trazer problemas para ela, porque determinados problemas de origem fúngicas podem se desenvolver rapidamente e prejudicar o desenvolvimento da sua orquídea. Então, a gente faz vistorias de preferência uma vez por semana, no mínimo, uma vez a cada 15 dias, e veja se está tudo ok com a sua orquídea. Nossa, você falou uma coisa agora que me levantou uma bandeirinha vermelha aqui. Você falou que os fungos, eles podem atacar tanto as folhas, quanto as flores, quanto o caule e as raízes também? Também. Eita, e como é que você vê nas raízes? As raízes, bom, a planta vai reclamar, né? Ela vai A gente chorar. vai ver, sim, a gente vai ver o desenvolvimento da planta. Quando ela começar a apresentar alguns sintomas estranhos na folha, por exemplo, e você não conseguiu identificar na folha o problema, às vezes pode estar na raiz. E eu posso dizer que cuidar quando tem esse problema na raiz é mais difícil do que na folha, por exemplo? Mais ou menos sim, porque de preferência trocar todo o substrato, desenvasar a planta, limpar as raízes, e assim vai. Então a gente verifica onde está o problema e a gente vai dar um jeitinho ali para melhorar a saúde da planta. Tá. Na verdade, eu nem devia ter feito essa pergunta, porque a raiz está escondida, né? Então logisticamente é mais difícil você ver alguma coisa que está na raiz, cuidar de alguma coisa da raiz, quando você compara com o que você tem que fazer com as flores que estão expostas, que você está olhando ali, né? É mais Mas fácil. quando a raiz, desculpa interromper, Hamilton, mas quando a raiz está escondida, o problema a gente vai ver lá nas folhas ou nas flores. Uma coisa assim que você não observa ali nas flores e nem nas folhas pode estar escondido embaixo do substrato. Então a gente vai caçando ali até resolver o probleminha. Até achar o dentinho do nenê que está nascendo, né? É isso, exatamente. Ô, Rose, e eu não sou biólogo, eu sou químico, mas eu não sou biólogo, e eu não conheço muito essa coisa de microbiologia, de botânica. Para eu combater fungos e outras doenças que não têm origem nos fungos, eu não precisaria ser um expert em botânica, por exemplo? Não necessariamente. Para o cultivo de orquídeas, já existem todos esses especialistas que fazem o trabalho de
de fundo, assim, né? Atrás do sol Botânico. para a gente. Isso, os botânicos, os biólogos, os cientistas, os pesquisadores na área da química e tudo mais, né? Então, eles já pesquisam para a gente o que a gente pode utilizar para ajudar as nossas orquídeas. E existem vários especialistas. Você pode optar se você quer seguir um caminho totalmente natural, totalmente orgânico, ou se você opta, se você não se importa, né, em seguir um caminho assim totalmente químico para você proteger as suas orquídeas. Tem os dois lados, se você utilizar os caminhos se beneficiando de produtos químicos para proteger as suas orquídeas, tem o pró e tem o contra, né? Então a gente tem que avaliar qual linha a gente quer seguir para cultivar as nossas orquídeas. Como tudo na vida, né? A gente sempre tem opções. Não tem uma que é 100% boa e não tem outra que é 100% ruim. Mas cada uma tem os prós e os contras e a gente que tem que escolher o que a gente vai fazer, né? Sim. E então eu não preciso ser um botânico, não preciso ser um biólogo para cuidar, porque a gente já tem. Mas da mesma forma que eu não preciso ser, eu preciso ter alguém que já fez todo esse trabalho, porque a gente vê hoje, né, a informação ela está aí, você tropeça em informação a toda hora. E escolher bem essa informação, então eu acho que leva um certo tempo, né? Sim, leva um certo tempo. E às vezes, quando você se depara com tantas informações que vai chegando para você de todos os lados, às vezes você fica um pouco confuso para definir qual linha você quer seguir. E, às vezes você compra um produto aqui, compra um produto ali, acaba misturando, acaba aplicando do seu jeito, e às vezes isso mais atrapalha do que ajuda, principalmente para o iniciante, né, que ainda não está habituado a utilizar determinados produtos para proteger a sua orquídea. Tanto faz, sendo orgânico ou químico. Nossa, quando você estava falando de misturar um produto com outro, me ocorreu uma situação que aconteceu aqui em casa. Tem uma moça que vem ajudar a gente a fazer uma arrumação em casa e tal. E teve um dia ela estava limpando o banheiro. Eu não sei o que ela misturou, mas com certeza tinha água de lavadeira no meio. Essa mulher quase Se intoxicou. os pulmões para fora. Ela misturou alguma coisa e liberou gás cloro mesmo, Cl2, que é super tóxico. Essa mulher tossia, passou mal por uma bobeira de misturar produto. Depois eu nem quis perguntar para ela o que ela misturou, mas com certeza tinha água de lavadeira, porque para limpar banheiro sempre usa, né? Sim. Então até essa mistura ela é perigosa, né? Se você não sabe exatamente o que você está fazendo, duas coisas que parecem ser inofensivas, a hora que você mistura, você pode ter problema. Realmente, Hamilton, a gente tem que tomar muito cuidado, tanto com esses produtos que a gente usa em casa, quanto com os produtos que a gente usa no nosso orquidário também. Ó, um exemplo, quando eu tinha 15 anos, eu me lembro de ter passado por um fato igual esse que você acabou de contar aqui. Fui ajudar minha mãe e minha irmã lavar o banheiro, tá? Que era uma casa que a gente tinha acabado de se mudar. E elas utilizaram um produto lá, misturou determinados produtos e deu esse efeito que você acabou de mencionar aí. Então, eu inalei aquele cheiro e era como se eu tivesse quase morrendo mesmo, né? Por pouco não fui parar no hospital. Então, isso, se for repetido várias vezes, é perigoso mesmo para a pessoa. E no nosso orquidário, não é diferente. Se a gente continuar assim, num uso contínuo de produtos ali, às vezes a pessoa não domina o uso, é arriscado mesmo, tanto colocar a vida da planta em jogo, quanto a nossa também. Principalmente a nossa, né? Principalmente a nossa. É. E a gente eu tenho lido bastante que tem aumentado muito a sensibilidade que antes não existia para as pessoas, né? A gente tem
uma idade um pouco próxima, assim, mas quando você era pequena, você tomava leite tranquilo. Hoje, o que tem de gente que tem intolerância à lactose, intolerância a glúten, intolerância... Pô, daqui a pouco vai ter gente que vai ter intolerância à água, intolerância ao oxigênio. E aí, vai fazer como, né? Eu sou uma dessas pessoas, Hamilton. Até meus 15 anos eu tomava leite normal, mas aí, por essa faixa etária aí, mais ou menos, já comecei a ter sintomas sem saber a O causa, que sem era? saber por quê. Então, eu vim descobrir a causa muitos anos depois, e eu já vinha sentindo os efeitos lá atrás, mas a gente não sabia, né? Então, eu sou alérgica ao leite, não sou intolerante à lactose, eu sou alérgica, é um problema diferente. E isso a gente vai descobrindo com o tempo mesmo, porque determinadas coisas não dão nos exames. Se você, por exemplo, utilizar uns produtos lá nas suas orquídeas e depois for fazer exame, às vezes não dá. Existem exames toxicológicos que não detectam a causa ali, exatamente do produto que você está usando. Pergunta por que eu sei disso, Ramiro, porque eu já passei por isso. Já passei por isso, já fiz exames e não detecta. Olha, e você vê, né? São sensibilidades, alergias, intolerâncias que se desenvolvem com o tempo. Então, Sim. o quanto mais a gente puder fazer coisas, fazer uso, né, de meios naturais, melhor para a gente, né? Melhor para a gente e melhor para as nossas orquídeas também, com certeza. Porque os produtos que nutrem as nossas orquídeas, a gente já encontra eles na natureza. A gente não precisa necessariamente ir numa vendinha de nutrientes para as nossas orquídeas. A gente não precisa, porque a gente tem tudo no universo que a gente pode manipular e dar para as nossas orquídeas se alimentarem. Era assim antigamente, não é? Então, antigamente que eu digo, 50, 100 anos atrás, era Não, assim, era tudo hoje natural, era tudo orgânico. hoje está acontecendo isso naquela orquídea que está lá numa árvore na Amazônia. Não tem ninguém que vai lá botar adubo defensivo Não. agrícola para ela. E ela está lá bonita, formosa. Por quê? Porque o ciclo da natureza leva para ela tudo que ela precisa. Sim, ela vive num universo simbiótico, ela vive assim num universo onde ela provê nutrientes para outros seres vivos e ela recebe de outros seres vivos os nutrientes de que ela precisa. Então, é uma troca. Essa palavra simbiose nada mais é que uma troca. A orquídea dá e ela recebe o alimento. É assim. Uhum. Eu lembro, quando eu estava na faculdade, eu fiz uma disciplina que chamava Ciclos Biogeoquímicos, olha isso, nutrientes na água do mar, porque era na oceanografia, era uma disciplina optativa. E eu lembro, Rose, que ele falava que uma fonte importante de nitrogênio para a gente que estava aqui no litoral do Brasil era uma região do outro lado, acho que era do Chile, do outro lado que tinha muitas aves, tipo gaivota, eu não lembro o nome exatamente das aves, e elas ficavam lá por muito tempo, né, por conta das correntes marítimas, do clima, elas ficavam ali muito tempo para poder botar os ovos, né, e criar os filhotinhos ali. E aí as fezes desses bichos eram muito ricas em nutrientes. Aí caía na água do mar e as correntes, e tinha uma corrente que saía de lá, dava a volta e trazia aqui. Olha que coisa, do outro lado do continente a gente tem alimentação, tinha nitrogênio que alimentava os peixes, os crustáceos, do nosso lado aqui da coisa. Então, imagina numa floresta também, né? Sim, e esses nutrientes também alimentam as plantas do mar, não só os animais, as plantas também. Muito louco isso, muito louco. Então, quanto mais natural, melhor, né? Quanto mais natural, melhor. E Rose, então vamos lá. Você chegou lá no seu orquidário e você foi fazer um passeio, tirou férias, e aí você chegou 15 dias depois
E tinha uma pessoa, lógico, você não ia deixar as suas meninas lá sozinhas, tinha uma pessoa cuidando, mas essa pessoa não olhou com os mesmos olhos que você. E aí, quando você chegou, tinha lá, você percebeu, falou, esse negócio não tá legal, tem alguma coisa aqui esquisita com as minhas orquídeas. Tem umas manchas. Qual é o jeito errado de você encarar esse problema aí? O que você não deve fazer? O jeito errado de encarar esse problema, Milton, é muito simples assim de entender. É você não visitar a sua orquídea periodicamente. Por exemplo, se você tinha o costume de visitar a sua orquídea uma vez por dia seria o ideal, né? Mas pelo menos uma vez por semana e você passa um mês sem ir lá ver o que está acontecendo, esse é um jeito errado de agir com a sua orquídea. Você precisa manter a frequência da visita para ela, da inspeção, de ter aquele costume, sabe, de olhar como que estão as folhas, como que estão os bulbos, como que estão vindo as flores, e quando surge alguma mancha ali estranha, você passou alguns dias fora e de repente você volta e você observa umas manchas escuras, pretas nas folhas das suas orquídeas, então você já tem que ligar as anteninhas para entender que está acontecendo alguma coisa com a sua orquídea que não é normal, que não era normal, e você precisa tomar alguns cuidados quanto a isso. Então, mas tinha uma pessoa que estava lá, deveria fazer isso e não fez. Então, às vezes a gente coloca uma pessoa para cuidar, Milton, que não está assim habituada a identificar manchas que correspondem a doenças. Às vezes a pessoa está ali só para cuidar da irrigação, alguma coisa assim, não deixar algum animal entrar, a não ser que seja um funcionário já treinado para isso, né? Então a gente tem que entender. Às vezes a gente começa uma coleção de orquídea e quando a gente, por exemplo, quer viajar no final de semana, tirar lá uns 15 dias de férias ou mais até, e deixa com a vizinha, deixa com o irmão, deixa com a tia, são pessoas que não estão habituadas, que não são treinadas para cuidar das suas orquídeas do jeito certo, então elas vão fazer só o básico, vão lá ligar a torneira para molhar as suas orquídeas, do jeito que você instruiu, uma vez por semana que seja, e só. Agora, você chega, você encontra umas manchas lá diferentes, é você que tem que tomar as providências, e você que tem que entender o que aconteceu e por que aquela orquídea está daquele jeito. Então, um jeito errado é... Depois que você chegou, o estrago estava feito, vou sair aplicando qualquer coisa, né? Sem entender exatamente o que é. Dependendo da quantidade de plantas que a pessoa já tem ali na sua coleção, bem entendendo, a gente está sempre falando de pessoas que estão começando uma coleção que ainda não tem, assim, acima de 200 vasos, vamos colocar um número, assim, de 200 para menos, né? É o começo de uma coleção de orquídeas. Então, você observou que tem umas manchas ali intrusas ali, que você não gostou da cara delas, o primeiro passo, então, você vai fazer isso, você vai separar aquela orquídea que está com um problema, que você notou, assim, logo de cara, que aquilo não é normal. Você pega e isola aquela planta, se for um vaso, 2, 3, 5, quantos você encontrar ali no redor daquela mancha? Porque, às vezes, dependendo do tipo de fungo que atacou a sua orquídea, ela se espalha rápido. Então, você vai isolar essas plantas para depois tomar as próximas providências. E esse, você falou que ele se espalha rápido, ele se espalha pelo vento, não precisa necessariamente ter um contato de uma folha batendo na outra, não. O próprio vento pode arrastar isso e jogar numa outra planta? Dependendo do tipo de mancha, vamos supor, uma mancha preta, que se chama comumente assim de podridão negra. Ela é causada por um fungo bem agressivo na orquídea e ela se multiplica rápido, ela se espalha rápido. Ela não apenas se espalha assim através do vento, mas o jeito mais fácil de espalhar essa mancha é através dos respingos da água da irrigação.
seja uma irrigação mecânica, ou seja uma irrigação de regadorzinho, seja com a mangueira, do jeito que for que você vai irrigar, sempre pode espalhar umas gotículas. Então, aquela água bate na mancha. Se o fungo está ali no período de esporulação, ou seja, de soltar os seus filhotinhos, né, os seus esporos, então aqueles esporos, aqueles filhotinhos do fungo, vão espirrar e vão pegar nas plantas vizinhas. Nossa. E outro jeito também de aumentar a contaminação é pelo chão, o próprio chão, ali embaixo daquela planta contaminada, porque respingou água ali, os fungos caíram no chão. Então, quando respingar água no chão, se os fungos estiverem soltando seus filhotinhos, eles vão também espirrar para aquelas outras plantas ali. Por isso que a gente diz que a contaminação ela é rápida. Então, se você notou uma mancha preta nas folhas das suas orquídeas, então a gente já tem que tomar providências bem rápidas, assim, para proteger todas elas, todas as demais plantas e, inclusive, aquela que foi afetada. Ela não vai morrer assim de imediato, não, mas você não pode abandonar, não pode deixar, tem que cuidar, tem que saber o que fazer com aquela orquídea. Ah, nossa, que coisa. E eu lembro quando minha mãe, na outra casa, quer dizer, na verdade é na mesma casa, só que antes da reforma, ela, na frente de casa, ela tinha uma roseira bem grande. E vira e mexe, a roseira aparecia com umas mordidinhas assim. Isso não é uma coisa normal, porque você conhece o formato da folha e da flor, e ela aparecia com uma mordidinha. Algumas vezes era lagarta e algumas vezes era formiga que mordia assim. Isso também é considerado uma praga, né? É considerado uma praga. Por exemplo, Hamilton, na natureza, as formigas elas vão atacar a sua roseira, mas elas não vão se alimentar da sua roseira, propriamente dito. Elas vão se alimentar daqueles fungos que as folhas das roseiras vão propiciar o desenvolvimento. É assim, as formigas pegam as folhas, cortam e levam para o seu ninho. E lá vai se desenvolver, naquele monte de folhas que elas acumularam lá, vão se desenvolver determinados fungos, e são aqueles fungos que alimentam as formigas. Então, a formiga também se alimentam de determinados fungos. Ou seja, para você evitar que as formigas venham cortar as suas orquídeas, você tem que manter a sua roseira saudável. Quanto mais forte, quanto mais viçosa, quanto mais vigorosa a sua roseira estiver, as formigas não vão atacá-la, porque as formigas querem folhas fracas que costumam desenvolver fungos para ela, que é o alimento delas. Então, a natureza dá para a gente, né, aquilo que a gente procura. Então, na natureza, a gente encontra as soluções também dos problemas que a gente precisa resolver. E no caso de lagarta, a lagarta come, ela come a folha, né? É para se alimentar mesmo. Sim, a lagarta já tem um metabolismo diferente da formiga, né? A lagarta come a folha e se alimenta da folha mesmo. E no caso da lagarta e da formiga, se eu encontrei uma lagarta lá, se eu simplesmente tirar a lagarta e botar ela em outro lugar, tal, botar ela numa árvore, enfim, em outro lugar, depois ela vira borboleta e tá tudo certo. Aquele pedacinho que foi comido da folha, ele cresce e não tem maiores consequências? A folha chega num ponto que ela vai cair e depois vão brotar folhinhas novas no galho, né? Porque a lagarta já foi embora, já foi retirada da planta, então a planta está protegida ali, está livre da lagarta. Tá, legal. Que bacana, que bacana. Agora, em relação aos fungos que atacam as nossas orquídeas, o processo é um pouco diferente. Quando ele ataca a folha da nossa orquídea, ele danifica a folha da nossa orquídea. E essa folha, se você controlar aquela doença fúngica ali, a folha vai continuar ali, mas ela vai continuar manchada, ela vai continuar feia, não tem uma reversão. A gente vai fazer uma pequena incisão ali, uma pequena cirurgia, a gente corta aquela parte, tira, mas assim mesmo, a sua planta vai ficar feia, e a gente não quer uma orquídea feia, a gente quer uma orquídea bonita, né? Então, a gente tem que
a gente tem que cuidar da causa, a gente tem que proteger antes daquilo acontecer, para salvar as nossas orquídeas dos fungos. E existem maneiras assim simples da gente fazer isso para proteger as nossas orquídeas. Como eu falei ainda há pouco, a melhor forma é vistoriar, vistorie toda semana as suas orquídeas, é a melhor forma. Aí você fica tranquilo, você dorme tranquilo, e as suas orquídeas também. Ah, que legal. E com isso a gente consegue controlar bem, né, esses ataques, né? É sempre, se eu entendi bem, é sempre estar acompanhando para a qualquer primeiro sinalzinho de ataque já combater e não deixar ele proliferar, né? Sim, sim, com certeza. Um exemplo da roseira, por exemplo, a roseira, ela atrai um fungo chamado... Bom, não vou nem citar os nomes dos fungos agora para não complicar a coisa, mas vamos falar, o fungo da ferrugem, aquela manchinha amarela que dá assim nas folhas das roseiras. Aqui na minha região, que eu moro na região de Maralva, existem muitos produtores de uva. Então, ao redor do parreiral de uva, existem alguns produtores que plantam alguns pés de roseiras para identificar quando o fungo da ferrugem está chegando no parreiral. Então, se a roseira plantada do lado de fora está com as manchas de ferrugem, então o produtor já sabe, tem que proteger eu já ia falar orquídeas, as suas uvas, né, as suas parreiras de uvas, contra aquele fungo que está se aproximando do parreiral. É assim, então, quer dizer que a gente vai plantar um monte de roseiras em volta do nosso orquidário para atrair o fungo da ferrugem. Não, não é isso que eu quis dizer. Eu quis dizer que você consegue identificar com mais facilidade como que é a mancha, né, da ferrugem. Se você tem cimbídeos em casa e começa a notar umas manchas amarelas, meio cor assim de cobre, de ferrugem mesmo, né? Que o ferrugem é uma cor que eu acho que a maioria da população sabe como que é a cor, né? Uhum. Pega um ferro, começa a enferrujar, começa a ficar meio amarelo, meio marrom e assim vai. Então, não quer dizer que a gente vai plantar todas aquelas roseiras ao redor do nosso orquidário para atrair fungo para as nossas orquídeas. Não, é só um exemplo que eu estou dando. Como identificar as ferrugens nas folhas das nossas orquídeas? É pela coloração, pelo jeito da mancha, pelo formato da mancha. E, Rose, eu entendo que cada orquidário, embora ele seja um orquidário com 200 orquídeas, como você falou, ele é particular para cada caso, porque se eu tiver um pequeno orquidário com 20 vasos aqui no meu apartamento, ele vai ser diferente de um outro, da minha mãe, por exemplo, que mora na mesma cidade, só que está numa outra região. É um pouco mais alta, talvez, que tem mais vento ou menos vento, e isso vai trazer contaminações diferentes do que tem aqui. Então, o que você recomenda para fazer no caso de cada orquidário? Como é que eu vou controlando? Como é que eu crio esse histórico de até para eu saber que em determinada época do ano acontece mais esse tipo de coisa, e em outra época do ano acontece mais aquilo, aquela outra doença. Como é que eu faço isso? Então, para você entender essa diferença de problemas que ocorrem ali no seu orquidário ou que acontecem lá no orquidário da sua mãe, são os procedimentos que cada um de vocês tomam junto das suas orquídeas, né? Às vezes você irriga demais, às vezes a sua mãe irriga de menos, ou ali no seu orquidário tem pouca ventilação, lá no orquidário dela tem mais ventilação. Então, são fatores que vão determinar se ali no seu espaço tem chance de desenvolver determinados fungos ou não, e lá no orquidário dela também, mesma coisa. Agora, no verão, por exemplo, quando o clima está muito quente, você mantém a umidade do seu orquidário no nível mediano, não deixa assim muito exagerado, não deixa muito encharcado, porque é um lugar propício para desenvolver determinados fungos que causam problemas para as suas orquídeas. Então, a gente tem que ir entendendo o que pode acontecer em cada estação do ano, e como que as orquídeas reagem, como que os fungos também reagem. Então,
tomando esses cuidados, as suas orquídeas vão estar sempre protegidas. Mas é importante entender sobre a ventilação, a iluminação que o seu espaço tem, e também a questão da irrigação, como que você faz, como que você não faz, e também a nutrição. A planta precisa estar bem nutrida, bem forte, para ela poder se defender dos inimigos naturais que eventualmente chegam, né, perto delas. E é legal fazer um histórico dessas coisas, né? Ah, em março do ano passado apareceu isso. Aí em março desse ano aparece. Poxa, para o ano que vem, eu imagino que em março eu vou ter uma incidência também dessa determinada doença. Só que, como eu já tenho um histórico, eu consigo me antecipar e até usando um exemplo que você deu, né? Você vai viajar, aí você pede para sua vizinha, para um filho, para uma amiga, dar uma olhada nas suas orquídeas. Lógico, se você não tem muitas orquídeas, assim como se eu não tenho muitas como você, eu peço para ela. Se eu tenho um histórico, eu consigo até, no lugar de fazer, da pessoa fazer uma visita para eu mostrar, eu peço para fazer duas. Numa das visitas, eu ensino todos esses procedimentos, mostro lá o meu histórico, o meu caderninho, o meu livrinho de anotações, que a pessoa vai ficar mais segura até para tomar conta das orquídeas, quando eventualmente eu for viajar em férias ou a trabalho, enfim. Sim, Hamilton, sim, essa ideia, essa estratégia é muito boa, assim, anotar tudo que acontece com as suas orquídeas, ano após ano, em cada estação, o que aconteceu na primavera, o que aconteceu no verão, cada coisa, assim, extraordinária que você observa, vai anotando, mas sempre ficar de anteninha ligada, sempre ficar de orelha em pé, de olhos atentos, por quê? O clima, o nosso universo, ele é mutante, ele nunca é igual de um ano para o outro. Eu já observei isso aqui no meu orquidário por 2 décadas, Hamilton. Um ano não é igual ao outro. Às vezes aparecem coisas em um ano que no outro ano não tem. A gente se liberta daquilo. E, de repente, só para você entender, basicamente, quando surgiu para nós, os humanos, a pandemia. Foram 2, 3 anos atípicos, né? Às vezes surge um fungo ali no orquidário que passou 10 anos, 15 anos, você não via ele, e de repente ele veio. Então, o universo é assim, ele é mutante, ele está sempre em transformação, porque os vírus, os fungos também, eles andam também, o vento leva e assim vai. Então, não é sempre que vai se repetir um mesmo probleminha ali. Isso dá uma certa tranquilidade para nós, ao mesmo tempo uma preocupação, porque num ano que você não tem nada de fungos, às vezes aparecem uns bichinhos ali, atentadinhos, né, que vêm comer as suas orquídeas, aí você já tem que mudar as estratégias. Então, a gente tem que ficar sempre de anteninha em pé, sempre observando, sempre vistoriando. A frequência é muito importante nessas vistorias. Nossa, que legal. Rose, muito bom, muito bom. Muito obrigado pela aula de hoje. E, nossa, eu já vou começar a prestar mais atenção. Não tenho muitas orquídeas como você, mas eu vou olhar com mais frequência, ainda mais que a gente está num período quente, né? E úmido, e para proteger e me antecipar para esses visitantes indesejados aí das orquídeas. Sou eu que agradeço essa oportunidade também, Hamilton, de falar assim de coisas que eu já vivenciei dentro do meu orquidário diversas vezes e repetidas vezes. Então, por experiência, a gente consegue identificar alguns probleminhas e aconselhar as pessoas, assim, principalmente quem está começando, a como contornar esses eventuais probleminhas que podem surgir, principalmente de origens fúngicas, né, que é o tema do nosso episódio aqui de hoje, controlando fungos e doenças no seu orquidário, né, nas suas orquídeas. Então, essa é uma oportunidade que eu agradeço muito, de poder ajudar essas pessoas. Rose, e a gente sempre tem as nossas lives, né, elas sempre vão ao ar, que dias? Nas terças e nas quintas-feiras, Hamilton, às 20 horas. Então, eu faço um convite para quem
já assistiu um, pelo menos, que continue visitando o nosso canal para ver mais conteúdos. E qualquer dúvida, anota aqui nos comentários, que a gente sempre retorna para trazer alguma orientação a mais para vocês. Legal. Rose, então muito obrigado mais uma vez e até nossa próxima live. Até a próxima live, Hamilton. Boa noite, obrigada. Boa noite.